aqui. Alô, alô, Marciano. Alô? Alô, alô, baby. Alô, baby. Deixa eu colocar aqui a barata. Agora sim, tô paramentado. Deixa eu tirar o zoom aqui. Tá sem zoom? Tá sem zoom? Não tá sem zoom. Agora Aí, tá, né? Fechou, né? Fechou. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? tudo certinho. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar então? Pega a apostila aí. Pega a apostila, irmão. Senta aí, meu rei. Vamos trabalhar. Pega a apostila e abre para nós, por gentileza, novamente na página 130. Vamos recordar. 130? Não, 129. Vamos recordar o que a gente falou ontem, tá? Então vamos lá? Página 129. É o seguinte, como eu conversei com vocês, algumas coisas... Pois não? Como é que é? Eles são movimentos? Não, eles são movimentos das artes. Então, na maioria das vezes, eles têm muita manifestação na arte plástica, mas eles também têm manifestação na literatura, no cinema, tá bom? Olha só, posso começar? Posso começar? Dá uma olhada aqui. Página 129. 129. Posso começar? Posso começar? Então vamos lá então. É o seguinte, eu comecei na aula passada, faz comigo aqui, ó. A primeira que nós evocamos foi o futurismo. Dentro do futurismo, você tem que lembrar o quê? Onde que o futurismo começa? O futurismo começa na Itália. Fechou? A despeito que o futurismo ele teve o seu primeiro manifesto no jornal Le Figaro, que era rodado em Paris, tá? Mas a maioria desses artistas envolvidos no movimento, a maioria deles são todos italianos, tá? E a gente evocou aí o nome do Filippo, é 2 L's, né? 2 L's ou 2 P's? Filippo Tommaso Marinetti. Filippo Tommaso Marinetti. Olá! Por favor, minha amiga, por favor. Tá, então vai lá, distribui. Ana Júlia ganhou. Ana Júlia, Ana Júlia. Isadora, Isadora, Isadora. Isadora, você está na alça de milha de alguém. Hã? Quem que é? Quem que é? João Vitor, irmão! Você nasceu virado pra lua, nunca vi um negócio desse. Quem que é? Quem que é? Daniele. Quem que é agora? Ô, louco! Só com uma mão, hein? Já pensou quando recuperar, irmão? Você tá louco? Dois pra ele! 2, velho! Você tá louco, irmão. Ô, louco! Destruindo corações. Quem que é? Quem que é? Quem que é? Do Cadu, fechou. Tchau, minha amiga, tchau. Correio elegante, irmão. O pessoal aqui tá destruindo corações aqui, velho. Você é louco, irmão. Vamos lá? Então, você não pode esquecer o nome de Filippo Tommaso Marinetti. Outro nome que você não pode esquecer é esse aqui, ó. Giacomo Balla, tá? Não pode esquecer. Então, quando se trata do futurismo,
Muito importante o nome do Giacomo Balla, tá? Giacomo Balla produziu várias obras evocando a velocidade, tá? Ah, outra coisa. Eu falei na última aula, né? O futurismo, ele teve muita manifestação na música, tá? Então, teve, por exemplo, é uma época de muita invenção de instrumento. Então, inventa-se o instrumento que tenta reproduzir o som do ambiente, tá? Tudo isso ocorre durante o futurismo. Vira a página aí. E aí, na última aula, nós falamos a respeito do expressionismo. Então, vamos lá? O expressionismo. Expressionismo. O expressionismo, ele começa na Alemanha, tá? O expressionismo, ele é alemão. O expressionismo, ele teve uma vertente francesa, tá? Na França, ele era chamado de, como é? Vou lembrar o nome. Fauvismo. Fauvismo. Os chamados fauves. Fauves é uma palavra francesa para fera, tá? Então, a maneira como os camaradas eles manipulavam as cores, eles eram considerados como feras, entendeu? Bom, fulvismo. Deixa eu escrever aqui, ó. Fulvismo. Ah. Como é que é? Criado no futurismo, cara, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Dá uma olhada aqui. Instrumentos criados durante o futurismo. Deixa eu colocar aqui. A música e o futurismo. Deixa eu colocar aqui. Música, música, música. Vamos lá? Deixa eu dobrar a tela aqui para meus amigos de casa me acompanharem. Então vamos lá? Instrumentos inventados durante o futurismo, tá? Então são vários deles, cara. Olha só. Olha como é que era a engenharia do negócio. Tá vendo aqui, ó? Não, esse daqui é muito moderno. Esse daqui é um instrumento inventado durante o futurismo. Tá vendo aqui? Ó. Luigi Russolo, músico futurista, 1909. Olha o instrumento que ele inventou. Oh, como é que você vai ver? Como é que você vai ver? Um violão, cara. Um violão. Não, vou mostrar para vocês. Espera aí. Pé, pé, pé. Hã? Desculpa, Rogerinho. Tá aí? Não, né? Data Show? Não, né? Não tá aqui também. Tá ali o do Data Show? Não tá aqui. Professor, Pois não. o que tá escrito depois de Alemanha? Alemanha é onde começou o expressionismo. Deixa eu pegar lá o E controle. depois? Tá escrito ali. Ah, tá escrito fulvismo. Obrigada. Fulvismo. Eu vou digitar aí daqui a pouquinho. Deixa eu achar o controle. Hã? Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Um homem desse tamanho caindo, já pensou? Aham. Dois nomes do impressionismo. Ou melhor, dois nomes do expressionismo. Edvard Munch e Van Gogh.
Van Gogh. 2 nomes do expressionismo. O expressionismo, na França, ele foi chamado de fauvismo. Aqui nós temos um instrumento inventado por Luigi Rocco. O nome do instrumento, cara, vamos ver aqui. Aqui, ó, olha aqui, ó, a sala do Luigi Rocco aqui, ó. O nome do instrumento era binauralia. Binauralia, o nome do instrumento, tá? Já que nós estamos aqui conversando a respeito do assunto, aqui obras do Giacomo Balla, ó. Fecha aí a porta, minha amiga, para mim, por gentileza. Aí, obras do Giacomo Balla. Ó, você zoou a respeito do violão, ó. Olha, ó. Você zoou, aí, ó. Você zoou, aí, ó. Ficou zoando, aí, ó. Agora, durante o futurismo, apareceu um camarada, o nome dele foi John Cage, tá? John Cage, ele fez uma apresentação, se não me engano, acho que foi em Nova York, se não me engano. E o que ele fez? Ele vendeu ingresso, cara. Apresentação cara pra catiça. E ele chamou o nome da música dele de 4 minutos e 33 segundos. Durante a faculdade, nós fizemos um trabalho a respeito das vanguardas europeias, e o meu grupo caiu futurismo, entendeu? E aí, o pessoal queria apresentar a música 4 minutos e 33 segundos. Só que tinha que ter alguém muito cara de pau para tocar a música. Adivinha, quem foi escolhido? Coloquei terno e fui tocar a música 4 minutos e 33 segundos. Penso o auditório lotado e eu tocando a música. 4 minutos e 33 segundos. Você quer ver a música? Vou mostrar para você. Mostra. Deixa eu mostrar aqui, quer ver? Aqui. 4 minutos e 33 segundos. Olha lá, 4 minutos e 33 segundos. Esse daqui. Dá uma olhada aqui na execução. Ah, peraí. Deixa eu fazer assim, ó. Deixa eu dobrar a tela aqui para os meus amigos de casa conseguir ver. Vamos lá, então. 4 minutos e 33 segundos. Pode ser? Muito barulho, velho. Já deu? Já deu, né? Beleza. Então vamos lá. Segura aí. 4 minutos. Now, a performance of John Cage's 433. Please welcome our soloist, William Marks. Primeiro movimento. Cada movimento dura 1 minuto. O último movimento é 1 minuto e 33 segundos. Já executou o primeiro movimento. Vai executar o segundo. Peraí. O John Cage vendeu esse negócio aí, a ingresso para esse troço, ele vendeu caro. As pessoas lotaram o auditório e ele ficou 4 minutos e 33 segundos à frente do piano.
No começo, a galera ficou igual vocês. Não, vamos ficar em silêncio, vamos ouvir o que vai acontecer, né? Aí o negócio acabou não acontecendo nada. Aí começou devagar. O pessoal começou. Entendeu? Aí outro. Aí gente que saiu do auditório. Saiu do auditório. Entendeu? O cara bravo, nem começou a xingar. No final tava todo mundo xingando tudo geral. E o que o John Cage fez? Ele gravou o som do auditório. No final, o que era a música 4 minutos e 33 segundos? Era o som do ambiente. Fechou? Não. Nesse caso, é uma apresentação, todo mundo ficou comportadinho, porque todo mundo sabe qual que é, entendeu? Pois não. Tá, porque aí tem todo o trâmite dele sair, ele volta, entendeu? Tem todo um trâmite, tá vendo? Ó. E aí depois tem os créditos. Entendeu? Ó. Isso aí foi gravado numa universidade, camarada é um professor universitário, entendeu? Aí, ó, terminou. Deu os 4 minutos e 33 segundos. Olha lá. Eu apresentei, eu. John Cage, o nome dele. Hã? Não gravei. Não gravei, até porque hoje é difícil ficar pensando, né? Era fácil, né? Pegar o celular. Naquele tempo é década de 90, né, cara? Eu esqueci que você... Eu sou velho. Então, naquele tempo não era tão comum, então não gravou. Entendeu? A galera deu risada. Como é que é? Teve, a galera ficou louca, o pessoal vaiou e tal, e a gente foi explicar os 4 minutos e 33 segundos, né? Só que a diferença é que o pessoal não pagou. No dia do John Cage, a galera pagou ingresso, cara. O John Cage cobrou caro o ingresso, os caras ficaram loucos com o cara, velho. 4 minutos e 33 segundos. Fechou? Muito bom, mano, velho, excelente. Fiquei com vontade de ouvir. Aqui, algumas obras de Giacomo Balla. Olha aqui, ó. Tudo isso daqui é Giacomo Balla, ó. Tudo isso daqui é Giacomo Balla, ó. Tá? Beleza. Depois nós temos o famoso expressionismo. Deixa eu colocar aqui obras expressionistas. Deixa eu colocar Van Gogh. Van Gogh. Expressionismo. Tá? Não, ele era expressionista. Ele foi pós-impressionista. Ele começa impressionista. Isso. Essa daqui é aquela famosa que eu falei para vocês. Cadê aqui? O autorretrato dele. Deixa eu colocar aqui o autorretrato. Aqui. A famosíssima, né? Que daí ele briga com o namorado dele. Ele arranca a orelha. Ele faz a pintura, faz um autorretrato dele. Tá? Então, neste caso aqui, o Van Gogh. Vamos falar de outro? Aí o que acontece, cara? Era muito comum naquela época, o camarada, ele começa numa escola e vai mudando para as escolas. É o que mais ou menos aconteceu com Paul Cézanne. Paul Cézanne, ele começa impressionista, passa para o expressionismo. Só que Cézanne, ele já pintava usando formas geométricas. E um dia alguém apelidou a produção de Paul Cézanne como sendo uma produção cubista. Vamos lá? Vamos falar de Paul Cézanne e depois vamos falar de Picasso. Então vamos lá? Coloca aí. Cubismo, cara. O cubismo, ele vai se iniciar na França, tá? Então o cubismo ele é francês. Então a gente vai colocar os nomes aqui de Paul Cézanne. Paul Cézanne. A gente vai colocar aqui o nome aqui de Picasso, tá? E a gente vai colocar o nome aqui de Jorge Braque. Tá? Anota aí. Tá? Anota aí, Jorge Braque. Então, volta aqui para a apostila. Vai para a apostila agora, na página 131. Movimento eminentemente francês, o cubismo surge em 1907. E tem como principais nomes Pablo Picasso, Pierre Mondrian, na pintura e na escultura, e Guilherme Apollinaire na literatura. A pintura, a primeira obra cubista
que vem a público é o quadro La Demoiselle de l'Avignon. A La Demoiselle de l'Avignon é muito importante notar. Isso mesmo, Paul Cézanne foi impressionista, ele foi expressionista e termina cubista. Isso mesmo. No caso, o Picasso, ele é espanhol, né? E o Picasso, ele começa a vida dele assim, já começando a atrapalhar. E eu vou falar para você, cara, eu demoro a ficar bravo, entendeu? Então vamos fazer o seguinte, vamos segurar a onda. Segura a onda. Tá começando a me deixar chateado. Fechou? Faz da seguinte forma, não fala junto comigo. Eu adoro o som da minha própria voz. Entendeu? Eu quero ouvir só ela. Fechou? Então tá massa. O que acontece, cara? O Picasso, ele com 15 anos, ele já pintava tipo Michelangelo, velho. Então ele já era um camarada assim, muito fora da curva. E papai e mamãe era muito rico. Então com 15 anos ele já montou já o próprio ateliê dele. Então ele é um camarada assim que vamos combinar, que com 15, 16 anos ele chega tipo ao apogeu, cara. E aí o que acontece? Ele começa então aos 18 anos a entrar numa fase de declínio, uma fase de melancolia. É aquilo que a gente chama de fase azul do Picasso. Então ele pinta as pessoas na rua, bem melancólico. Com lá os seus 20 anos, o que acontece? Ele se muda para Paris. Aí na hora que ele vê aquela efervescência de Paris, aí ele muda o estilo dele. Ele passa para a fase chamada fase rosa. A La Demoiselle de l'Avignon, ela fecha aquilo que a gente chama de fase rosa do Picasso. Tá? Tem aí na apostila, mas eu vou colocar aqui. É as Madames de Avignon. Picasso. As Madames de Avignon. Aqui, ó. As Demoiselles de l'Avignon. A Demoiselles de l'Avignon não é considerada uma obra cubista, mas como ela foi uma obra que demorou muito para ser exposta, porque você está ligado ali, são meninas que elas estão nuas, são meninas num cabaré, entendeu? E ela já demonstra uma determinada forma geométrica. Então, a Demoiselles de l'Avignon é considerada a obra que inaugura o cubismo, tá, na França, tá bom? E aí, o que vai acontecer? O Picasso, ele vai se unir a Jorge Braque. Deixa eu colocar aqui, Jorge Braque. Jorge Braque. Jorge Braque. Aí, Jorge Braque. Ó. Inclusive, eles vão viver juntos no mesmo apartamento, tá? Então, eles vão viver juntos no mesmo apartamento em Paris. E Jorge Braque vai pintar identicamente como Picasso. E Picasso vai pintar identicamente como Jorge Braque. É muito importante você notar que essa é a primeira fase do cubismo, chamada de cubismo analítico. É como se eu pegasse o objeto e eu cortasse o objeto em várias partes. E aí eu pudesse ver o objeto de várias perspectivas. É como se a gente dissecasse o objeto. Por isso o nome cubismo analítico. Entendeu? Picasso, ele evolui esse cubismo para um cubismo chamado cubismo sintético. Cubismo sintético. Deixa eu pegar aqui. Quando eu falo para você que determinada obra, ou melhor, que um produto ele é sintético, o que você entende? Isso mesmo, industrializado. Por exemplo, eu olho para a bota e falo assim, alguém pergunta, essa bota é de cor? Eu falo, não, é sintético. O que isso quer dizer? Que pegou uma química, um troço aqui, uniu as coisas, chegou quase a parecer couro, mas não é couro, certo? No cubismo sintético, o Picasso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma obra como se fosse uma obra de escultura, tá? Então ele vai colocar, por exemplo, um pedaço de papel, um pedaço de plástico na obra. Diz a lenda que quando ele foi expor a primeira vez uma pintura de cubismo sintético, o pessoal da organização queria colocar nas esculturas. Ele falou, não, isso não é uma escultura. Isso é uma pintura em relevo, tá? Que ele chamou de cubismo sintético. Então, o cubismo foi a escola, né? Que ela proporcionou uma nova dimensão, a quarta dimensão. Qual é a necessidade de demonstrar uma nova dimensão? Era porque Albert Einstein estava propondo uma nova física. Então, eles tinham que propor, então, agora uma nova
geometria, uma nova realidade. Fechou? Então isso seria o cubismo. Avança aí para terminar. Depois do cubismo, a gente tem o quê? A gente tem o dadaísmo, cara. Pensa comigo. É uma obra de ruptura. O cubismo, ele rompe. O que o dadaísmo vai fazer? O dadaísmo vai ser o exagero do cubismo. Pois não? Hã? Não, o dadaísmo vai acontecer em 1916. O cubismo vai acontecer em 1907. Fechou? Então, o cubismo, ou melhor, o dadaísmo é posterior ao cubismo. Justamente por essa ideia. Então, vamos lá. Anota aí. Faz um resuminho aí. O cubismo, ou melhor, o dadaísmo, tá? Ele vai acontecer na Suíça. Fechou? Alguns nomes do dadaísmo. Bom, um nome importante, Hugo Ball, tá? Hugo Ball é um nome importante. Outro nome importante, na apostila tem aí. Qual os nomes que a apostila traz? Tristan Tzara, irmão. Vamos lá. O nome importante, o Tristan Tzara, tá? O que acontece, cara? Teve outros nomes também. Marshal Duchamp. Duchamp vai ser aquele que vai... Vou falar do Duchamp daqui a pouco. A fonte, irmão. Isso mesmo. Então, beleza. Pensa comigo aqui. O dadaísmo, ele surge em Zurique, na Suíça. Os camaradas se juntam e compram um cabaré. O nome do cabaré é Cabaré Voltaire. Dentro do Cabaré Voltaire, eles promovem uma arte que seja uma arte de ruptura. Num primeiro momento, o cara pergunta para ele, tá, mas o que quer dizer Dada? Aí o que ele fala? Dada quer dizer absolutamente nada. É nada. Tem várias traduções para o Dada. Mas a ideia do Dada é ele significar absolutamente... Porque a proposta é, por que a arte tem que significar alguma coisa? A arte pode significar nada, entendeu? E aí, cara, eles se reuniam lá no Cabaré Voltaire. Vou colocar aqui, Cabaré Voltaire. Deixa eu colocar aqui, Cabaré Voltaire. Cabaré Voltaire. Opa, saiu lá. Cabaré Voltaire. Eles compraram o Cabaré Voltaire e lá no Cabaré Voltaire eles ficavam fazendo apresentações, né? Performáticas. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu dobrar aqui para meus amigos aqui, para todo mundo ouvir lá de casa. O Cabaré Voltaire. Dá uma olhada aqui que o camarada vai falar um pouquinho sobre o Cabaré Voltaire. Dá uma Esse é olhada. o lugar onde tudo começou em fevereiro de 1916, uma taberna na cidade velha de Zurique, não muito longe de onde Lenin, o pai da Revolução Russa, morava no exílio. O bar se chama Cabaré Voltaire, o berço do dadaísmo. Foi um centro para todos os movimentos de vanguarda que existiam na época. Em suas noites barulhentas se apresentavam cubistas, expressionistas, artistas futuristas, mas também artistas performáticos. Olha uma poesia dadaísta. Em um quadro famoso, Marcel Janco, um dos criadores do dadaísmo, reproduz a atmosfera das noites do Cabaré Voltaire. Em uma entrevista à TV suíça, ele conta o que os dadaístas procuravam alcançar. Desde o início, nós considerávamos a arte rupestre, a arte primitiva, aquela que os homens sem cueca, sem formação acadêmica e sem educação pintavam nas cavernas como sendo a verdadeira arte Dada. Ohne Akademie und ohne jede Schulung. Dass das die richtige Kunst, den Dada sucht. Em 1916, Hans Arp se junta ao grupo do Cabaré Voltaire. Arp era um intelectual, poeta e artista plástico que seguia o princípio de que a arte devia acontecer por acaso. Trabalhar com o acaso é se entregar ao seu inconsciente. O artista que dá forma às coisas com suas mãos é um meio através do qual seu inconsciente se expressa. Parece um cocô, né? O dadaísmo reunia várias disciplinas e foi talvez a influência mais importante para o desenvolvimento da arte do século XX.
Os movimentos punk, Beat Generation, Fluxus, Letterismo, etc., se inspiraram claramente no dadaísmo. É possível, inclusive, ligá-lo a outro movimento típico suíço, arte conceitual ou arte concreta, com Sophie Taube-Arp e Max Pill. As artes performáticas também foram um componente importante do dadaísmo. O fundador do Cabaret Voltaire, Hugo Ball, vestindo uma estranha roupa de papelão, interpretando sua poesia em canção. Os dadaístas queriam abrir o caminho para uma nova arte e uma nova sociedade, indo contra o que eles consideravam como convenções culturais obsoletas de uma civilização europeia decadente que provocou a Primeira Guerra Mundial. Eles queriam provocar as pessoas, sacudindo e gritando com elas. Depois, com Annie Hennings, que tinha muita experiência de dançarina e cantora de cabaré, eles começaram a seduzi-las. Era uma mistura de sedução com um soco na cara. It's a mix between, let's say, a punch in the face, but also a seduction of the audience. Em 1917, a excitação gerada pelo Cabaret Voltaire se acalmava e os artistas se mudaram para outros lugares. O prédio onde nasceu o dadaísmo acabou caindo em desuso, mas foi restaurado em 2004 e continua acolhendo eventos e exposições Você pode visitar hoje que lá. homenageiam o movimento e mantém sua memória viva. Muito bem. Hoje o Cabaret Voltaire é aberto à visitação, tá? Você pode ir lá em Zurique e visitar o berço do dadaísmo. Então é muito importante você notar que o dadaísmo ele vai ser uma arte de ruptura, tá? Dadaísmo. O que o dadaísmo vai fazer? Ele vai romper com a tradição artística. Por que a arte ela tem que representar alguma coisa? Por que a arte ela tem que comunicar alguma coisa? Então, segundo Marcel Duchamp, eu posso pegar essa garrafa e falar que essa garrafa é uma obra de arte. Fechou? Então ele pegava os objetos do dia a dia, os objetos industrializados, e dizia que ele era arte, dadaísmo, Marcel Duchamp. Marcel Duchamp. Então dá uma olhada aqui, ó. O famoso, né? O famosíssimo, né? Esse aqui é famoso, né? Chamado A Fonte, tá? E ele também produziu outras também. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui também é famosíssimo, que é um banquinho com uma cadeira de bicicleta. Para que serve essa bosta, velho? Então veja, ela não tem função, não tem utilidade. O que alguém vai fazer com ferro com pregos? Entende? Então é uma arte que ela sai do aspecto da utilidade do dia. Não, ela pega elementos do dia a dia e transforma aquilo em arte. Vamos ver se a gente pega. Pois não. Pois não. Não, elas andam juntos. Por quê? Pode falar. Que vai. Qual que é a coisa que está deixando você com dúvida? Pode falar. Entendi. Não, mas é a ideia. Então, você vê que eu estou tentando jogar uma cronologia, né? Então, o primeiro que o pessoal fala que a manifestação foi o futurismo. Depois, seguida do expressionismo, depois do cubismo, e aí chega nesse exagero que é o dadaísmo. Fechou? Isso mesmo. Aí, o que acontece? A gente pode dizer que o futurismo acontece concomitantemente com o expressionismo. Então, ele não é uma arte de consequência, entende? Então, da mesma forma que na Itália eles estão ali com o futurismo, na Alemanha está nascendo o expressionismo, quase que concomitantemente. Agora, O dadaísmo e o expressionismo, pro como é que é? o dadaísmo e o expressionismo? Não, o dadaísmo ele vai surgir depois do cubismo. A ordem vai ser expressionismo, depois cubismo e depois dadaísmo. Fechou? E tem algum que vem junto com o dadaísmo? Não, o futurismo veio junto com o expressionismo.
expressionismo. O futurismo e o expressionismo, eles são quase que concomitantes, tá? Então, da mesma forma que na Itália está tendo o futurismo, na Alemanha está tendo o expressionismo. Fechou? E daí o que acontece? Aí essa arte que remete ao sonho, né? Ou melhor, que remete à ruptura, que é essa arte dadaísta, ela vai encontrar uma arte que, ou melhor, vai ajudar a produzir uma arte que vai ser uma arte que vai ser ligado ao sobrenatural, que vai ser ligado ao sonho. Como que é o nome dessa arte? Esse vai ser vai lá, o surrealismo. Deixa eu colocar ele aqui. O surrealismo. Surrealismo. E a gente fecha o esquema das vanguardas europeias, tá bom? Vamos fechar com o surrealismo. Pega a apostila aí. Como é que é? Aham, aí é tenso, irmão. Aí nego é fumado mesmo, nego é cheirado. Vai. Vamos lá, rapidinho aqui, para o surrealismo. Faz a leitura aí na apostila para mim, na página 132. O surrealismo surge em 1924, na França. Tá vendo? Ó? Bem tardio, né? Bem depois do dadaísmo. Na França, num tenso período de entre guerras, seu líder foi André Breton. Então, vamos começar então? Vamos lá. Surrealismo. Surrealismo surgiu na França, certo? Deixa eu colocar aqui. Surrealismo na França. Vamos lá. Surrealismo. Surrealismo. Surrealismo surge na França, tá? O André Breton, tá? Ele era dadaísta, tá? Aí ele rompe com os camaradas lá e ele, supostamente, né, Breton, vai inaugurar esse movimento, né? Esse movimento chamado de surrealismo. Também é importante você ter ideia, o camarada que mais ganhou dinheiro com esse negócio aqui, que foi Salvador Dalí, tá? Seguido de um espanhol chamado Juan Miró, tá? E teve também, eu acho que ele era inglês. Vai aparecer o nome dele aqui na apostila, quer ver? Não. O Bunhol aparece também, né? Aqui. Isso, Luiz Bunhol. Esse é o René Magritte. René Magritte, também é um nome importante. René Magritte. Magritte, tá? René Magritte. Aqui uma obra do René Magritte, aqui, ó. Esse aqui é René Magritte. Qual que é? Né? Parece um pouquinho, isso mesmo. Aqui no caso eu tenho na ordem, tá? Eu tenho aqui um Juan Miró, eu tenho aqui um Salvador Dalí e eu tenho aqui um René Magritte. Entendeu? A obra dos três. Aqui é René Magritte, tá? Aqui é Salvador Dalí. É verdade. Aqui, ó. Essa daqui é um René Magritte, ó. Você lembra que a gente estudou essa daqui no início do ano passado? Essa daqui é talvez a mais famosa do Salvador Dalí, né? Que é a persistência da memória, que são os relógios derretendo, né? Essa é uma das mais famosas surrealistas, é verdade. Então vamos lá, vamos prosseguir na leitura aqui da apostila para a gente terminar, para encerrar o de hoje, tá? Diz lá, o surrealismo surge na França no tenso período dos chamados entre-guerras. Seu líder foi André Breton, provindo do dadaísmo. Esse movimento é tido como aquele que, dentre as principais vanguardas, construiu arte. O surrealismo distancia-se do niilismo e procuram revelar uma realidade mais ampla ou superior, distanciada da razão, voltada ao sonho, ao inconsciente, ao subconsciente. Diferentemente do dadaísmo, a arte surrealista busca a significação. Uma pintura surrealista nunca é gratuita, sempre contém uma chave que nos revela algo por trás do aparente caos. Os principais nomes do surrealismo são Salvador Dalí, André Breton, Luiz Buñuel. Este é o criador do filme Um Cão Andaluz, que divulgou a arte surrealista, tá? O Cão Andaluz fala a respeito, né, do Salvador Dalí, tá? Que era espanhol. E aí eu tenho algumas características, né? Emancipação total do homem, estudo dos sonhos e das formas. Muito importante, tá? Os estudos de Sigmund Freud, eles já estavam assim muito famosos, sabe?
Então, o que, que os surrealistas fizeram? Eles foram lá e tentaram, né? Um apoio do Freud. Então, foi a maioria das obras, todas inspiradas em Freud. Porque Freud estudava o subconsciente, estudava a relação, por exemplo, do sonho, tá? E daí o que, que acontece? A maioria desses surrealistas procuraram apoio, ou procuraram conversar com o Freud. A gente atribui essa inspiração a Freud, só que o Freud meio que deu uma tesourada neles, entendeu? O Freud ele era muito fã da arte clássica, tanto é, né, a gente lembrar da menina Psique, né? Então ele era fã da arte clássica, então ele deu meio tesourada. O que, que eles fizeram? Eles procuraram os alunos de Freud, os caras que vieram depois de Freud, como por exemplo Lacan. Então Lacan foi um dos camaradas que apoiou o movimento dos caras, entendeu? Dá uma olhada aqui como Salvador Dalí era um cara perturbado. Dá uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. Salvador Dalí, autorretrato. Dá uma olhada aqui, o Salvador Dalí, um autorretrato. Essa aqui é boa, essa daqui é boa, vamos ver aqui. Aham, vamos ver aqui uma boa aqui dele aqui. Deixa eu ver aqui, olha essa daqui é boa. Autorretrato, Salvador Dalí. Não tem nenhuma. Não tem a que eu quero, cara. Deixa eu ver aqui. Aqui um autorretrato também, ó. Aqui um autorretrato dele. Mas não vai ter a que eu quero mostrar, cara. Que mostra que o Salvador Dalí tem uma perturbação, velho. Salvador Dalí era perturbado, velho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu coloco. Perturbador. Salvador Dalí brabo. Salvador Dalí brabo. Deixa eu ver aqui. Olha essa daqui, que obra enigmática, velho. La Casa de Papel, Salvador Dalí. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir achar. Cara, o Salvador Dalí tinha umas perturbação, velho. Ele era um cara perturbado. Eu não vou achar o que eu quero. Deixa eu ver aqui. O perturbado. Salvador Dalí, autorretrato. Bravo. Deixa eu ver aqui. Cara, não vou achar, hein? Cadê aqui? Olha aqui. Deixa eu ver aqui. Salvador Dalí, autorretrato bravo. Olha, até Frida Kahlo já apareceu aqui. Frida Kahlo, que o pessoal tentou colocá-la, né? Rotulá-la como surrealismo, mas ela não gostava não, tá? Então ela não gostava. Aqui você vê um quadro, ela não gostava, não sei por quê. Ela não gostava que rotulassem ela como surrealista. E ela era bem virada na gota, né, velho? A história dela é bem conturbada. Todo mundo sabe a história da Frida Kahlo? Contou? Você lembra? Conta aí pra... agora já era também. Mas tá bom. Consegui terminar os 5, né? Falei a respeito do futurismo, do expressionismo, do cubismo, do dadaísmo e fechei surrealismo. Fechou? Então tá massa, então. Já terminei já. Ó, meus amigos, um abraço. Semana que vem é logo ali. Aí Tchau, semana que vem eu volto. Tchau, minha amiga. Um abraço. Deixa eu tirar o microfone. Tirar o microfone.
Olá, bom dia, bom dia. A participação do Pedro aqui. O que aconteceu, Pedro? Bom dia. Achou o Instagram do Pedro. Nem ele sabia onde estava. Eu? Dia 10. Oi? Vai lá. Oi. Fala. Professor, Oi. muda a câmera aí, por favor. Cara, vocês têm condição de achar o Insta, o WhatsApp de qualquer um, mas vocês ficam conversando por correio elegante. Eu não entendo isso. Tá falando isso porque não ganhou um, né? O que ela falou? Tá falando isso porque você não ganhou um, né? Eu ganhei.
Não é que não é querer humilhar ninguém, não, meu amor. Eu ganhei e tava escrito assim. Eu não sei o que significa, mas eu macetava. Caraca, aí, falou que a mãe precisa de receita pra fazer miojo, mané. Ah, deve ser. Receita eu vou fazer miojo. Né? Diz que o Valdivino recebeu uma que tava escrito assim: Del Vale é suco. Ele veio perguntar, falou: o que é isso? Eu falei: cara, não tenho a menor ideia. Eu não ia explicar pra ele que Del Mole é vapo. Mas o cara só escreveu isso: Del Vale é suco. O Valdivino: o que é isso? Eu falei: deixa pra lá. Vamos lá. Pessoal, para quem fez a tarefa aí de ontem para hoje, manda a foto do quadro, beleza, ó. Eu mandei isso aqui de tarefa. Taguefa. Em sala de aula, irmão, depois a gente conversa. Ó, mandar essa foto. Isso aqui tava na tarefa, na taguefa de vocês. Tava calor hoje, tava chovendo, tava fazendo acho que 15 graus. Ó, durante uma experiência foi feita uma pergunta. Determine a quantidade de calor que se deve fornecer a 100 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius para transformá-lo em vapor a 110 graus Celsius, dado calor específico da água, calor latente do processo de fusão, calor latente do processo de vaporização. Beleza? Então, primeiramente, o que eu tenho? Eu tenho gelo que está a menos 10 e eu preciso aquecer esse gelo até 0. Certo? Ó, pessoal, vamos prestar atenção, pessoal. Eu tenho inicialmente o gelo a menos 10 e preciso levar ele para 0. Se eu estou falando do aquecimento do gelo de menos 10 para 0, que fórmula você acha que eu devo utilizar aí? Que mole ou que macete? Que mole foi a fórmula da aula passada. Falei isso na aula passada, né? Justamente. Se eu estou falando de salto de temperatura, que macete. Acabou a conversa. Vamos lá? Vamos ver quanto calor vai ser necessário aqui? Massa do bagulho aqui. O exercício fala que a massa é de 100 gramas, não é isso? Calor específico aí, ó. O exercício não narra o calor específico do gelo. Vamos ver se ele fala aqui. Acho que ele não fala.
Ah, tem sim. Calor específico do gelo, 0,5. Eu esqueci de colocar. Anota aqui, ó. Calor específico do gelo. Beleza? Então vamos aqui, ó, colocar o calor específico do gelo, 0,5. Quanto que variou a temperatura de menos 10 para 0? Quanto que ela cresceu? 10. 110? Eu estou falando que eu estou saindo de menos 10 e estou indo para 0. Cresceu 10. Então, só nesse processo aqui, ó, você vai precisar de... num primeiro momento, eu preciso conduzir o gelo de menos 10 para 0. Lá em 0, ele vai ter o processo de derretimento. Beleza? Beleza. Só nesse primeiro aquecimento, eu já precisei de 500 calorias. Vamos para o outro nível. Qual que é o próximo nível? Estou fazendo aqui no fluxo, tá? Do gelo que está agora a 0 grau, eu preciso levar esse amigo para virar água. Fusão. Que também vai estar a 0 grau. Porque assim que ele derrete, não é isso? Ele se conserva aí a 0 graus Celsius. Se liga aí, ó. Como que eu vou fazer essa observação aí? De 0 para 0, mas com a mudança de fase. Que fórmula será que eu uso? Que moleza ou que macete? Que moleza. Calor eu não sei, mas eu sei que eu continuo tendo os mesmos 100 gramas de água. Calor específico do processo de fusão. Eu tenho isso daí? Tá na minha mão isso aí ou não? Quanto vale? 80. Então eu já estou olhando aqui, ó, que o bagulho vai dar 8.000 calorias. Beleza até aqui? Agora, o que que eu tenho? Eu tenho essa poça de água que está a 0 graus Celsius. Professor, Fala. o senhor não usou que macete por causa da mudança de fase? Exato. Eu só falo de que macete em alteração de temperatura. Que moleza quando eu tenho mudança de fase. Entendi, valeu. Agora eu tenho que pegar essa água que está a 0 grau e levar essa água até quanto? 100. Porque lá em 100 graus você tem a situação da mudança de fase. A água ebulha a 100, eu não tenho água a 110. Fechou? Vou observar, tá vendo que eu estou fazendo isso etapa por etapa? Ó. Primeiro momento, lá. Segundo momento, lá. Terceiro momento. Que macete ou que moleza? Que macete. Se eu tenho alteração de temperatura, que macete. Massa de 100 gramas. Calor específico da água, que é 1. Variação de temperatura. O bagulho estava em 0, foi para 100. Quanto que aqueceu? Quanto calor vai aqui? 10.000 calorias. Professor, muda a câmera, por favor. Obrigada. Agora eu tenho água a 100 graus Celsius, que eu vou fazer o que com ela? Vou fazer o que com essa água? Mudar de fase. Transformar em vapor, que estará ainda a 100 graus Celsius. Que macete ou que moleza? Que moleza. Pode ser que macete, pessoal, não? Não. Tá tendo... Nein, em alemão ainda, nein. Tá tendo alteração de temperatura? Não, eu só tenho mudança de fase. 100
Calor latente do processo de vaporização, quanto vale? 54? Zero. Acabou? Ainda não. Por quê? Porque agora, nessa situação, eu tenho vapor a 100 graus Celsius. O exercício pede para que você tenha vapor a 110. Então vamos lá, ainda falta mais uma etapa ainda. Se o bagulho está a 100 graus Celsius, sim, eu consigo aquecer vapor, não tem problema. Colocando num recipiente e concedendo calor. O vapor se aquece, não tem problema. Numa situação extrema, com uma cedência imensa, ele evolui de vapor para gás. Mas não é o caso. Aqui apenas 10 graus Celsius. Você pode fazer esse teste em casa. Pega uma vasilha, né? Vasilha de vidro. Coloca um prato e deixa esquentando durante 20 segundos. Você vai ver que o ar que está ali se aquece, porque tem vapor de água junto ali, né? Só não pode fazer isso durante mais de 20 segundos, porque o mecanismo pode ficar danificado do micro-ondas, né? O micro-ondas ele é feito para ter como alimento ali dentro, absorvendo as radiações. Se não tiver alimento, o que acontece? Essa radiação fica ecoando ali dentro e gera um dano dentro do aparelho. Mas se você aquecer durante, sei lá, não precisa nem você pegar uma parcela de ar. O próprio aquecer de um alimento, vamos supor quando você põe um copo com água, assim que você destampa ele de cima do micro-ondas, não tem um vapor quente pra caramba ali? Então você aquece vapor. Vapor é um estado da matéria. É mais difícil de conter? É. Porque o sólido você pega na mão, o líquido você precisa de uma vasilha, o gasoso tem que ter um recipiente hermético, né? Se o quê? Estocar vento? Não. Putz, sério que você falou isso? Beleza? Então de 100 para 110, que macete ou que moleza? O exercício deu o calor específico do vapor? Não. Não, esse não deu mesmo. Tá, vamos admitir aí. Ah, ele falou. Calor específico igual ao do gelo. Ó. Eu que sou burro mesmo. Aqui no enunciado ele tinha feito C do vapor igual ao C do gelo. C do vapor igual ao C do gelo. Vamos aqui para a última etapa. 100. Bagulho ali 0,5. Quanto que é o salto de temperatura aqui? Acabou, é só fazer o produto. Vai dar 500, não? 500. A resposta desse problema é o quê? É você pegar esse Q1, somar com esse Q2, somar com esse Q3, somar com esse Q4, somando por final Q5. Quanto que vai dar essa soma aí de todo o calor que foi necessário nesse processo? O problema do exercício era quanto calor eu preciso para tirar o gelo de menos 10 e jogar ele a vapor a 110. Então eu vou ter que somar todos os calores do processo. Não é difícil, é trabalhoso. Olha quantas contas eu tive que fazer. Aqui vai dar, me ajuda aí, 500 com 8.000 dá 8.500. 8.500 com 10.000 dá 18.500. 18.500 com... Estou fazendo a conta mais fácil, tá? Com 500 dá 19.000. 19 com 54.000 dá quanto você que está em casa aí acompanhando o nosso programa? Pessoal que está em casa que não interage, não... 73, é isso? Sim.
73 mil calorias, é isso? Se você olhou a tarefinha que eu deixei ontem, também não sei se foi oferecido, eu mandei essa questão de tarefa para você, era a letra A. Mas eu quero deixar claro para você uma coisa. Essas questões não são difíceis. O negócio é que situação que eu tenho, aquecimento, que macete continha. Que situação que eu tenho, fusão, que moleza continha. Aquecimento de novo, que macete continha. Mudança de fase, que moleza continha. Aquecimento, que macete continha. O cara fala, é extenso? É, talvez você vá usar aí uma meia folha de caderno, mas não é difícil, não tem logaritmo, não tem raiz cúbica, beleza? Fala. Sim. Toda vez que ele falar, tá no estágio, e eu quero que ele esteja em tal estágio, em tal fase, com tal temperatura, você vai ter que fazer todas as etapas, aquecimento, tá. Você gostaria de fazer um outro exercício para aprimorar seu jutsu? Não, almoço, eu tô com fome. Eu tô com fome. Vai lá, mano. Ó. Questão de... Que 3 minutos, você é doido? Questão de número 1 da página 319. página 319. Dá uma olhada aí. Pessoal de casa, tá de boa pra ver o quadro aí ou eu preciso mandar foto? Manda foto, por favor. Sempre é bom. Exercício 1. Calma aí, mano. Tem muita gente lá fora, mano. Oi. (319), quarta vez que eu falo que 319, exercício 1. Ih, caiu a marmita ali, eu vou um ovo ali pra baixo. 319. Jovens, olha essa questão aí que bonitinha. Vou dar um tempinho para você olhar para ela aí, tá? Assim, por favor. Por quê? Você não achou que é nenhuma delas? Dá uma olhada aí. Rapidão. Professor, Oi. dá uma cortada pra direita, só rapidão pra eu ver o negócio. Não entendi nada, Arthur. Fala de novo. Tem no grupo. Não entendi nada, irmão. Não foi nada não, professor. Já resolveu? Já. Demais.
E aí, pessoal, vamos ler a 319 aí? Então vamos lá. F seria o ponto final, né? Depois do E, à direita, lá em cima, teria que ter um F. Mas não, ficou implícito, né? O gráfico a seguir, obrigado, obtido experimentalmente, mostra a curva de aquecimento que relaciona a temperatura com uma certa massa de líquido em função da quantidade de calor fornecido. O que ele... Entendeu? Que bom que você entendeu. Ó, jovens, esse gráfico ele tá te mostrando o que eu tô dizendo aqui. Se o bagulho tá esquentando, ele não tá mudando de fase. E se ele tá mudando de fase, ele não tá esquentando. Ele só faz uma coisa de cada vez. Observa esse gráfico aqui, ó. O bagulho tá assim, ó. Vou até fazer em outra cor aqui que é para ajudar. Você casaria com ele, que bom. Ó, menos 10. Pra cá. Sobe. Estabiliza. Depois sobe mais um pouco aqui. E aqui você tem os pontos A, B, C, D, E. E a apostila não menciona, mas tem um F aí, com certeza, dando continuidade. Beleza? Achou aí? Sabendo Professor, que... Oi. você pode voltar um pouquinho? Tipo, só narrar o que você fez, que eu não peguei. Voltar? É. Mas voltar como? Não, suave. Nada, nada. Irmão, página 319, exercício 1. Vou tentar dar um zoom ali pra você, mas acho que não tem como, não. Esse exercício aqui, ó, página 319, exercício... Muito burro, filho. Valeu, valeu. Tá aqui o desenho. Aí ele fala lá, sabendo que por meio dos gráficos desse tipo é possível obter o valor do calor específico e do calor latente da substância estudada. Assinale a alternativa que fornece corretamente o intervalo em que se pode obter 6 minutos. Que legal, pessoal, que vocês gostam muito da minha aula, que vocês ficam cronometrando. Nossa, vou lembrar disso na hora de montar 5 questões da prova. Vou lembrar desse tipo de coisa. Não, professor. O cara tá cronometrando, falta 5, falta 4, falta 3. O professor adora isso. E a gente não é rancoroso, olha bem na minha cara, eu sou bem tranquilo. O intervalo em que pode obter o valor do calor latente de vaporização. O que eu estou tentando te ensinar aqui? Que aqui ele estava num ponto sólido, sofreu aquecimento, nesse trecho aqui de A para B, tá conseguindo ver isso? De A para B ele aqueceu. Nesse trechinho bonitinho aqui, ó, BC, ele sofreu, como a temperatura travou, ele derreteu, o nome do processo de derretimento é fusão. Depois que tudo derreteu, ele continuou se aquecendo novamente. E aqui ele aqueceu de novo, concorda? Chegou num extremo aqui, nesse extremo ele estabilizou de novo. E começou a sofrer qual processo? Vaporização. Faz sentido? Daqui você conclui que aqui ele é sólido, aqui ele é líquido, e aqui nesse último estágio ele é gasoso, é vaporoso, né? Vamos lá. Pegou a ideia? Então, aqui ele mantém a fase sólida e sofre aquecimento. Aqui ele derrete, aqui ele mantém a fase líquida e se aquece. Nesse intervalo de D e E, ele sofre vaporização, com a temperatura travada em 100. Por fim, de E para F, ele volta a aquecer, só que agora se mantendo apenas vapor. Difícil, pessoal? Fala.
G ou L? Não entendi. Ah, não, o G já seria uma outra situação. Você teria aqui um outro ponto, que nem é uma reta vertical, que seria para ele ficar definitivamente como gás, mas não vou mencionar isso aqui. Que é aquela coisa que eu falei na aula passada, que o vapor aceita ser reduzido a líquido, o gás não. Lembra que eu falei isso? Então, a pergunta dessa questão é básica. Ele quer saber em qual trecho você vai analisar se você quiser calcular o calor latente da vaporização. DE. DE. Resposta correta para essa questão, letra... Pessoal de casa, conseguiu acompanhar o raciocínio aí ou não? Sim. Sim. Segunda questão. Olha só. Com relação à perda de calor quando realizado um experimento com um calorímetro, é correto afirmar que calorímetro é o ambiente controlado aonde você tem dois corpos trocando calor e somente entre eles. O calorímetro ele fica ali somente como uma armadura de contenção enquanto os dois operam a troca de calor. É correto afirmar que a maior perda de calor se dá por convecção. Convecção é o modo de propagação do calor por radiação. Eu vou falar disso lá na frente. Letra B. A perda de calor sempre existe. Só tenta-se evitar uma perda que comprometa o resultado da medição. Ele está falando aqui, ó, é exatamente isso. O calorímetro é um ambiente onde eu ponho isopor, eu coloco algumas coisas que vão me ajudar a deixar o mais sincero possível a interação do corpo quente com o corpo frio. Certo? Eu não vou montar um calorímetro que eu tenha, por exemplo, sei lá, uma outra fonte térmica aí dentro, ou, sei lá, chumbo, que absorve muito calor do processo. Eu não quero isso. O calorímetro é um local reservado onde ocorre o equilíbrio térmico dos dois corpos. Então, é um local onde eu tento evitar a perda que comprometa os resultados da minha experiência. Resposta correta, letra B. Botar uma questão dessa na prova é sacanagem, pessoal? Não, né? Buscarei amar o conhecimento antes que o castigo chegue. Vixe. Que isso, novinha? Que isso? Questão de número 8, da página 320. Presta sua caneta de novo, irmão. 8, página 320. Na outra folha, só virar a folha. Olha só essa questão aí, ó. Ele fala aí, o gráfico representa a variação de temperatura de uma amostra de água, inicialmente no estado de 60 graus, em função do intervalo de tempo. O que está acontecendo com a temperatura aí? Se você já abriu a apostila. A temperatura está diminuindo. Considere que o calor específico da água é 1 e o calor latente de fusão do gelo é 80 e que o calor é extraído da água a uma taxa constante de 10 calorias por segundo. Ao final de 20 minutos, a quantidade de água que ainda restará em gramas é igual a quanto? Olha aí, ó. É uma questão que já está envolvendo... está envolvendo tempo e também o que macete. As duas coisas são importantes aí. Vamos dar uma olhadinha nessa questão? Em quanto tempo, presta atenção, em quanto tempo a temperatura cai do valor inicial até zero? Exercício que é esse? 8? Não, calma que esse tempo vai interagir com a gente de uma maneira diferente. O pessoal começa a cantar no meio do exercício, velho.
É uma aula multicultural. Tem canto, dança, culinária. Ah, é necessário isso. Ou você faz piada ou você deixa de ser réu primário. Olha lá. Quem que é esse tal de Raul primário? Olha lá. O que você vai fazer aqui? Ó? Você vai entender que ele caiu de temperatura em 10 minutos, o suficiente para ele chegar a 0. E você sabe a taxa. O exercício fala que o bagulho é concedido 10 calorias a cada 1 segundo. Então, se você pegar para fazer aqui, ó, 10 minutos vai dar em segundos. Não. 600. 600 segundos. Você sabe quanto calor vai ser extraído dessa porção de água. Está sendo extraído porque eu estou vendo que a temperatura está diminuindo. Faz sentido? Querido, cada 1 minuto tem 60 segundos. Se são 10 minutos, 10 vezes 60, 600. Beleza? Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou saber quanto calor foi extraído aí do negócio. O salto de temperatura você tem, que saiu de 60 e veio para 0. Tem aluno que acha que é 10, tá? Mas é 10 na horizontal. Na vertical, isso aqui é 0. Massa envolvida no problema aí. Ele fala que vale... Não fala massa. Então é o que você vai calcular, então. Daqui, esse cara aqui vai ser o meu X. Massa. Calor específico da água vale 1. Salto de temperatura vai ser de 60 para 0, menos 60. E esse aqui também vai dar um valor negativo, né? Porque ele está sendo removido, né? Você vai ver que você vai achar essa massa aqui. Pronto. Entendemos? Daqui dessa regra de 3, que eu não vou falar quanto que é, eu podia falar que era 6.000, mas eu não vou falar. 6.000. Né? No caso aqui, menos 6.000, né? Por que isso? Porque eu estou vendo que a temperatura está diminuindo. Menos 6.000. 100 gramas. Calma. Aí, você vê que ele continua removendo o calor do bagulho, não continua? Não é isso? Aí ele remove e faz o quê? Durante mais 10 minutos, ele remove mais 6.000. Calma. Quando aconteceu isso aqui, pessoal, essa água chegou em qual condição de temperatura? Sério? Chegou aqui, ele chegou em 0. Eu tenho água sólida, que é gelo. Nesse processo aqui, ó, dos 10 até os 20, você tem água que está passando. Ó, veja, o tempo continuou passando, então ele continuou removendo o calor. Tá vendo ou não? Quantos minutos ele fez isso? Mais 10 minutos. Quantas calorias ele retirou? Aqui sim. Aqui, ó. Até aqui, beleza. Tá válido isso aqui. Eu sei que eu tenho 100 gramas do bagulho. E... Não, 100 calorias não. 100 gramas, mano. Porque o exercício não menciona a massa. Ele te deu condição de você calcular essa queda de caloria pelo gráfico. Sim ou não? E o calor específico da água ele te deu valendo 1. E o drop de temperatura foi de 60 para 0. Caiu menos 60. Tá acompanhando ou não? Menos 60, corta com 6.000 aqui, sobra 100. Essa é a massa que eu estou trabalhando no exercício. Beleza? Agora, ao longo desses 10 minutos seguintes,
Esses 100 gramas de produto vai ser removido dele 6.000 calorias. Ao longo de um processo aonde ele baixa de temperatura. Ele está sofrendo o processo contrário da fusão. Ele está solidificando. Está acompanhando ou não? Eu consigo aqui pegar o calor latente, porque o exercício deu lá no enunciado, está fornecido aqui o calor latente. Você sabe que ele absorveu mais 6.000 calorias. Você calcula a massa, soma a primeira massa com a segunda, acabou o exercício. Você percebeu? Aqui é que macete, porque eu tenho uma queda de temperatura. Aqui é que moleza, porque realmente a temperatura travou. Travou por quê? Porque eu estou removendo a energia dele, mas ele se conserva na mesma temperatura. Então é porque ele está solidificando. A gente ficou acostumado a fazer exercícios onde ele derretia, né? Mas esse é um exercício invertido. Beleza? Resposta correta para ele. Fazendo a diferença dos dois aí, vai dar 25. Porque esse vai dar 100, o outro vai dar 75. A diferença dos dois é 25. Tchau para vocês. Pessoal que está em casa, tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau.